E aí, pessoal, tudo bem? Professor Paulo Gereba de História. Esse projeto maravilhoso do Estado do Maranhão, principalmente para você que vai prestar vestibular para o Enem e outras universidades, como é o caso, inclusive, da UEMA. Na aula de hoje, nós iremos refletir sobre um item, questão, que já foi abordado em uma das provas do Enem. A temática do fragmento, do texto, envolve Brasil Colônia, um tema muito presente nas provas do Enem. É evidente que, quando você fala de Brasil Colônia, você discute várias questões. Porém, o fragmento, ele nos fala de um tratado que foi estabelecido, entre a coroa portuguesa, lá na Europa, e o Estado inglês, ou seja, o Estado português e o Estado inglês realizaram esse tratado, e esse tratado, inclusive, teve reflexo aqui na nossa colônia. Ele vai ter reflexos na colônia brasileira. Nós estamos falando do famoso Tratado do Pano e do Vinho. O Tratado do Pano e do Vinho, assinado entre o Estado português e o Estado britânico no início do século XVIII. O Tratado do Pano e do Vinho, conhecido também como Tratado de Mitte. Tratado de Mitte ou Tratado do Pano e do Vinho. Um tratado que, na verdade, estabelecia o seguinte: Portugal iria enviar vinho para a Inglaterra e os britânicos, os ingleses, iriam enviar os seus tecidos para Portugal. É evidente que a produção têxtil ela é muito mais cara que a produção de vinícola. É natural que nessas relações de comércio a Inglaterra teria vantagens comerciais, privilégios comerciais. Portugal, por conta desse tratado, ele vai ficar endividado com a Inglaterra. Há um endividamento. As vantagens comerciais inglesas, elas são claras. E observe que uma das formas que Portugal vai encontrar posteriormente para aliviar as dívidas por conta desse tratado é o ouro que vai ser encontrado, que vai ser descoberto aqui na colônia brasileira. Parte desse ouro que a coroa tirou daqui, a maior parte dele, foi parar nas mãos dos ingleses. Foi parar nas mãos, basicamente, da Inglaterra, como uma forma de Portugal aliviar as suas dívidas perante os ingleses. Pagou com ouro. E que os ingleses utilizaram, inclusive, esse ouro para a sua futura revolução industrial. Esse ouro foi uma das fórmulas de acumulação de capital que a Inglaterra obteve, que serviu para ela ser pioneira na Revolução Industrial do século XVIII. Então, o Tratado do Pano e do Vinho, que foi um tratado de vantagens comerciais, evidentemente, para os ingleses. E aqui nós temos, inclusive, um fragmento que vai nos mostrar algo nesse sentido. E o próprio comando vai perguntar sobre o tratado. Olha só, a Inglaterra não só os produzia em condições técnicas mais avançadas do que o resto dos países, como os transportava e distribuía. Tinha, pois, necessidades de mercados. E foi por isso que se esforçou, naquela etapa de sua história, para criá-los e desenvolvê-los. O Tratado de Mitte, que é o Tratado do Pano e Vinho, em 1703, estabelecia a compra de tecidos ingleses por parte de Portugal, enquanto a Inglaterra se comprometia a adquirir a produção vinícola, ou seja, vinho dos lusitanos, dos portugueses. E lá vem o comando do item em questão. Do contexto político e econômico
que é o das relações comerciais entre Portugal e Inglaterra, em torno do Tratado de Mitchell. Da época, esse tratado, o Tratado de Mitchell, o Tratado do Pano e Vinho, teve como consequência para os ingleses, para os britânicos, para os ingleses. Qual foi a consequência? Aplicação de práticas liberais. Letra B, estagnação de superávit mercantil. Letra C, obtenção de privilégios comerciais. Letra D, promoção de equidade alfandegária. Letra E, equiparação de reservas monetárias. E aqui nós temos uma justificativa que vai acabar reforçando a nossa alternativa correta. Esse tratado de pano e vinho, tá, foi muito mais vantajoso comercialmente para quem? Para os britânicos, do que para Portugal. Por duas razões. Uma delas é que os tecidos ingleses, eles encontravam pouca concorrência no mercado português, o que ampliava a sua capacidade de mercado, de venda. A Inglaterra não produzia vinho, né, que seria um outro elemento importante, para a Inglaterra ter vantagens comerciais em relação ao tratado, em grande quantidade. De maneira que o vinho português não atrapalhava os comerciantes britânicos internamente. Então, no contexto político e econômico da época, esse tratado teve como consequência para os britânicos o quê? Letra C de casa, obtenção de privilégios comerciais. Ok, galerinha? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Valeu!